Nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos viveu por séculos sem consciência de si. Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros. Brasileiros. Um povo em ser, impedido de sê-lo. Um povo novo. Mas que tipo de povo somos nós? A verdade é que muito já se escreveu sobre isso e ainda continuamos a fazer a mesma pergunta. O povo brasileiro. O que será que esse livro nos conta? Meu livro mostra por que caminhos e como nós viemos criando isso que eu chamo a Nova Roma. Roma, com boa justificação, porque não gostasse, pensando não sei o quê. Mas Roma no seguinte sentido, nós somos o bloco maior dos povos latinos, neolatinos. Nós temos mais gente falando português aqui, latim aqui, do que todos os outros neolatinos juntos. Então, a grande presença no mundo do futuro da romanidade, dos neolatinos, é a nossa presença. Isso é o Brasil. Uma Roma melhor, porque mestiça, lavada em sangue negro, lavada em sangue índio, sofrida, tropical. Ou seja, com as vantagens imensas de um mundo enorme, que não tem inverno, que tudo é verde, tudo é lindo, e a vida é muito mais bela, e uma gente que acompanha esse ambiente com uma alegria de viver que não se vê em outra parte. Então, esse país tropical, mestiço, orgulhoso da mestiçagem, isso que me levou muito tempo entender como isso se fez. Havia muita bibliografia sobre aspectos particulares, mas não uma visão de conjunto. Deixa eu contar para vocês como é que isso se fez. Os iberos se lançaram à aventura no além-mar. Desembarcavam sempre desabusados, atentos aos mundos novos, querendo fluí-los, recriá-los, convertê-los e mesclar-se racialmente com eles. No Brasil, mestiçagem sempre se deu, sempre se fez com muita alegria. E se fez desde o primeiro dia. Eu prometi contar como. Imagina a seguinte situação, uns 1000 índios colocados na praia e chamando outros, venham ver, venham ver, venham ver, tem um trem nunca visto, tem um trem doido, vem ver, vem ver. E achavam que vinham barcas de Deus, aqueles navios enormes, com as velas enfunadas, o que é aquilo que vem? E eles olhavam lá, encantados com aqueles barcos de Deus, do Deus Maíra, que estavam chegando pelo Mar Grosso e querendo ver, e entravam pelo mar adentro para ver. E quando chegam mais perto, chegam a ver, se horrorizam.
Diz, Deus mandou para nós seus demônios. Só pode ser. Gente, que coisa feia. Porque nunca tinha visto gente barbada. Os portugueses todos barbados, todos feridentos, de escorbuto, fétidos, meses sem banho no mar. Então, com a mão na venta, chegava, aproximava. Mas esses portugueses e os europeus, feiosos assim, traziam uma coisa encantadora. Traziam faquinhas, facões, machados, espelhos, miçangas, mas sobretudo as ferramentas. Para o índio passou a ser indispensável ter uma ferramenta. Cada tribo que tinha alguma ferramenta, a outra do lado fazia uma guerra para tomar dele. Ao longo da costa brasileira, se defrontaram duas visões de mundo completamente opostas: a selvageria e a civilização. Concepções diferentes de mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. Aos olhos dos europeus, os indígenas pareciam belos seres inocentes que não tinham noção do pecado. Mas com um grande defeito: eram vadios, não produziam nada que pudesse ter valor comercial. Serviam apenas para serem vendidos como escravos. Com a descoberta de que as matas estavam cheias de pau-brasil, o interesse mudou. Era preciso mão de obra para retirar a madeira. Onde tinha algum europeu, o estado da costa, em contato com as naus e, portanto, capaz de fornecer mercadoria, cada aldeia, e eram milhares de aldeias, levava uma moça para casar com ele. Se ele transasse com a moça, então ele se tornou cunhado. Ele passou a ter sogro, sogra, genro. Ele passou a ter irmãos. Ele passou a ter primos. Ele passou a ser parente. Então, o sabido do português, do europeu, conseguia, desse modo, pôr milhares de índios a serviço deles, parentes dele, para derrubar pau-brasil na mata, para trazer através de léguas nas costas das toras pesadas, para pôr nas naus. A porta de entrada do branco na cultura indígena foi o cunhadismo. Através desse costume, foi possível a formação do povo brasileiro. E da união das Índias com os europeus, nasceu uma gente mestiça que efetivamente ocupou o Brasil. No ventre das mulheres indígenas, começaram a surgir seres que não eram indígenas. Meninos prenhados pela mulher branca, pelos homens brancos. E meninos que sabiam que não eram índios, que não eram europeus, o europeu não aceitava como igual. O que era? Era uma gente a ninguém. Era uma gente vazia. O que significava eles, do ponto de vista étnico? Eles seriam uma matéria com a qual se faria no futuro os brasileiros. Um dos primeiros núcleos povoadores surgiu em São Paulo, chefiado pelo português João Ramalho. Há quem afirme que ele tenha chegado ao Planalto Paulista antes mesmo da chegada de Cabral. Os poucos registros da época supõem que ele teve mais de 30 mulheres índias e quase 80 filhos mestiços. Um escândalo comentado numa carta do padre Manuel da Nóbrega, de 1553. É principal estorvo para com a gentilidade que temos, por ser ele muito conhecido e aparentado com os índios. Tem muitas mulheres. Ele e seus filhos andam com irmãs e têm filhos delas. Suas festas são de índios e assim vivem andando nus como os mesmos índios. Vidão. Vidão. O povoamento se fez a partir do litoral. Na Bahia, em Pernambuco, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em toda a costa, os europeus geraram uma legião de mestiços. Homens e mulheres, chamados de mamelucos pelos jesuítas espanhóis, por causa do aspecto rústico,
e da violência com que capturavam e escravizavam os indígenas de quem descendiam. A expansão do domínio português terra dentro na Constituição do Brasil é obra de mamelucos. O mameluco abriu seu mundo vasto, andando de pé descalço, em fila, por trilhas estreitos sendeiros, carregando cargas no próprio ombro e no de índios e índias cativas. Esses filhos das Índias aprendem o nome das árvores, o nome dos bichos, a utilidade de cada árvore, a utilidade de cada bicho, dão nome a cada rio. Eles aprenderam, dominaram parcialmente uma sabedoria copiosa que os índios tinham composto em 10.000 anos. Em 10.000 anos, os índios aprenderam a viver na natureza tropical. Identificaram 64 árvores frutíferas. Domesticaram muitas plantas. Essas que a gente usa. Mandioca, milho, amendoim, 40 e tantas, que nós demos ao mundo. A mandioca faz parte do cardápio do brasileiro. Ela é cultivada e preparada em todo o país, do mesmo modo que os indígenas ensinaram no começo da colonização. É uma planta preciosa, porque não precisa ser colhida nem estocada. Mantém-se viva na terra por meses. Nesta comunidade caiçara, isolada dos centros urbanos, é possível reviver um pouco da atmosfera do Brasil dos primeiros tempos. Os ancestrais dessa gente provavelmente descendem dos primeiros mestiços que habitaram o litoral. A canoa, feita a partir do tronco de árvore, se parece com a usada pelos índios. Ela é o único meio de transporte dessa gente e garante a sobrevivência. Não muito longe dali, o recuo na história é ainda maior. 500 anos após a chegada dos portugueses, é possível encontrar indígenas vivendo no litoral, próximos ao Rio de Janeiro. São guaranis, um povo nômade de origem tupi, que hoje habita a Serra do Mar. Eles conseguiram resistir ao processo de extermínio de sua gente e à ocupação de suas terras. Mesmo depois de séculos de intenso contato com o colonizador, eles ainda tentam preservar suas tradições e costumes. Haerami haevete, chegupe ma haevete avei. Pame kringwe I koipau areche haearou a iavei. Haerami umanyawi apame kringwe nyama evu seretana kweru. Haejawi I kunyangwe I kwai ngwaingwe I haejawi I. Haerami mache o I chembarete ai penderupide avei aiko I ai chembarete ko nyemboku aguatsu I avei. Antigamente a terra era só puro do índio Guarani, não existia outro índio. Hoje em dia nós estamos vivendo assim que nem branco, porque não tem mais para nós caçar, não tem peixe, não tem caça, não tem mel,
Não tem mais, os brancos terminaram, né, com tudo, acabaram com tudo. O nosso trabalho é só de lavoura, a maioria é lavoura. Fazer artesanato e trabalhar na roça. Da minha família está tudo unido aqui, tudo junto. Quer dizer que nós comemos só numa panela só. A gente se sente como um Guarani e o puro brasileiro, porque muitos brancos dizem, porque esses bugre, índios aí não valem nada. É nós que somos brasileiros. Não, não é isso não. É o puro Guarani, é o brasileiro puro. O meu nome é Olívio Zeferino e na língua é Tupã de Jacupé, né? Eu sou mestiço, né? Não sou índio puro, e sou mestiço guarani. Daí você chega numa família, e você fala, eu sou índio, né? Mas só que daí não tem mais característica, a característica de branco, né? Então por isso que eu tenho essa preocupação, porque às vezes acontece muitos índios casam com uma branca, e depois vem para a cidade e os filhos nascem mestiços, né? E aqueles mestiços, eles têm fisionomia de índio, mas só que daí eles têm vergonha dos parentes, né? Acontece em muitas regiões. Que o que causa essa questão do ser ou não ser é essa identidade que você é metade, né? Então, por exemplo, você é um mestiço, tem uns que assumem a cultura indígena, tem uns que é mestiço, assumem a cultura do branco. Não adianta ela querer fugir e falar que é branca, porque todo mundo vê. Agora, o que é importante é você assumir, né? Porque mesmo você sendo mestiço, você pode lutar pelo seu povo. Há duas contribuições fundamentais aí. Nesse encontro, uma mestiçagem do corpo, uma mestiçagem da cultura. Em nós vivem milhões de índios que foram esmagados. Porque a brutalidade do branco índio foi terrível. Esmagado porque o europeu tinha muita doença. Os índios não tinham nem cárie dentária, nem gripe, nem tuberculose, nem sarampo, nem varíola. Cada enfermidade dessa, uma espécie de guerra biológica, matou índios em quantidade. Estima-se em 5 milhões o número de indígenas que habitavam as terras brasileiras na ocasião da chegada dos portugueses. 2 séculos depois, eles não chegavam a 2 milhões. Hoje, os sobreviventes somam 270 mil habitantes, menos de 0,5% da população brasileira. Em 5 séculos, desapareceram para sempre cerca de 800 etnias. Eram povos de diferentes culturas, que ocupavam vastos territórios de características geográficas bastante distintas. Mas esses índios que morriam, sobreviviam naqueles mestiços que nasciam. Somos nós, que carregamos no peito. Esses índios, os genes deles, para a reprodução, e a sabedoria deles, da mata. O Brasil só explicava assim. E é uma coisa diferente no mundo. A população paulista dos primeiros tempos vivia numa economia de subsistência. Não podia contar com a riqueza gerada pela exportação de açúcar.
O regime de trabalho voltado para o sustento e não para o comércio era quase o mesmo da aldeia tribal. A base da agricultura era indígena, enriquecida pela contribuição dos europeus que trouxeram os animais domésticos. As casas passaram a ser de taipa, cobertas por telhas. E equipamentos como o monjolo vieram para ficar. Até hoje, facilitam o trabalho de beneficiar o milho. A importância dele é que a gente, por exemplo, planta, faz a planta, a gente colhe, depois leva para lá, você faz a farinha para a gente gastar, você cria a galinha para a gente gastar, serve um porco para a gente gastar, dá um pouco para a criação também, o gado. Então o milho tem muito para ser exporte, para ele distribuir ele. Era uma sociedade que, por ser mais pobre, era também mais igualitária. A miscigenação era livre, porque quase não havia entre os paulistas quem não fosse mestiço. Até meados do século XVIII, essa gente falava uma língua aprendida com os índios, o Nhengatu, um jeito de falar tupi com boca de português, inventado pelos padres jesuítas. Em suas andanças, os paulistas foram aumentando o tamanho do Brasil. Na esperança de encontrar minérios, eles buscavam no fundo das matas a única mercadoria que estava a seu alcance, os indígenas. As bandeiras partiam de São Paulo, levando mais de 2.000 pessoas. Eram homens e mulheres, famílias inteiras de mestiços, que iam fazendo roça de milho e feijão pelo caminho, fundando vilarejos, caçando e pescando para comer. Eles ignoraram as fronteiras portuguesas para aprisionar os habitantes da terra e depois vendê-los como escravos aos engenhos do Nordeste. E não pouparam sequer os índios convertidos à fé católica, que habitavam as missões jesuíticas do sul do país e do Paraguai. O programa civilizador dos jesuítas tinha aberto o caminho para a pacificação das tribos. E ao contrário dos colonos que tratavam o indígena como mão de obra escrava, o modelo jesuítico procurava assegurar a eles uma existência própria dentro das missões. Desde o primeiro dia, houve um partido dos jesuítas que tinha uma utopia para os índios. Era fazer dos índios pios, seráficos, religiosos, gente tão boa, que é a melhor gente do mundo, eles achavam, para fazer o paraíso na terra. A religião pegou de fato. É com as filhas das índias e das negras, a mestiça, que não podendo satisfazer-se com a religião dos índios ou dos negros, aceitavam e gostavam das novenas, das ladainhas, das missas, das procissões. E assim surgiu esse catolicismo santeiro, festeiro, que foi um belo catolicismo do Brasil até pouco tempo. Minas foi o nó que atou o Brasil e fez dele uma coisa só. No final do século XVII, a descoberta de ouro pelos paulistas nas terras do interior muda os rumos do Brasil colônia. Em menos de 10 anos, chegam à região das Minas mais de 30.000 pessoas vindas de todo o país. Eram paulistas, baianos, senhores de engenho falidos e principalmente escravos. No começo da exploração, muitos morriam de fome com o ouro nas mãos, já que não havia o que comer. Os tropeiros garantiam a sobrevivência vendendo comida e panos de algodão. Atraídos pelo ouro, muitos deles acabaram se fixando no cruzamento das rotas de comércio e estabeleceram as primeiras povoações. Desse modo, abriram caminho para a ocupação do interior do país.
No princípio eram principalmente índios nativos e uns poucos brancarrões importados. Depois, principalmente negros, vindos de longe, africanos. Mas logo, logo, veja só, eram já multidões de mestiços, crioulos daqui mesmo. 70 anos depois, a capitania de Minas Gerais já era a área mais populosa da América, com 300 mil habitantes. Eram pessoas que vinham fazer fortuna, como esses garimpeiros que ainda hoje trabalham na região das Minas. Na hora que eu chego aqui, venho, pego a ferramenta e começo a trabalhar, né? Atrás de topázio imperial, que tem ele só a região de Ouro Preto, né? No mundo inteiro só tem ele a região de Ouro Preto. Aí, assim, todo dia, nós chegamos aqui trabalhar de segunda a sábado, horário das 8 da manhã às 3 e dia de sábado até 11 horas, aqui mesmo, em Antônio Pereira, garimpo, topázio imperial. Tudo que eu tenho hoje em casa, tudo eu tiro do garimpo. Não tenho firmeza lá em casa, trabalho em firma. Que firma não dá nada, sem conta não dá. Aí eu parti para garimpo. Garimpo com meu dinheiro, custa ganhar, mas quando eu ganho muito. Ganha bolada de dólar, eu corro atrás de dólar. Quando eu acho uma pedra grande, eu falo assim, ó, eu tirei a vaca do toleiro. Tirei uma pedra boa, agora eu vou descansar e comprar o que eu desejar na vida. Quem sabe amanhã, essa semana, eu vou tirar um topaz muito grande e caro, né? Todo mundo fica alegre quando acha um topaz bom. Aqueles que bebem cachaça, ficam dormindo da rua, cachorro lamba a boca deles, não tá nem aí, no outro dia bebe mais, atropela carro no asfalto. É isso aí, o garimpo é isso aí. A descoberta do ouro mudou radicalmente a vida da colônia. A mineração desbancou a indústria açucareira, que era então a principal atividade econômica. A sociedade estava estruturada nos moldes da fazenda da Casa Grande da Senzala, vivendo ao redor do senhor de engenho. O país prosperava graças ao trabalho escravo de 3 milhões de negros. O açúcar, no entanto, começava a sofrer a concorrência das Antilhas. A grande contribuição da cultura portuguesa aqui foi fazer um engenho de açúcar. Um engenho de açúcar movido por uma escrava. E começaram a trazer milhões de escravos da África. Passa a ser o maior negócio do mundo. O negócio maior do mercado mundial era a venda de açúcar para adoçar a boca de europeus. E depois a remessa de ouro. Mas que era? O outro negócio era que a despesa maior era comprar escravo, que os europeus sacanas iam à África e faziam grandes expedições de caça de negros. E tiravam esses negros que viviam ali uma vida como a dos índios daqui, com sua cultura, com sua língua, com seu modo. Metade morria na travessia, na brutalidade da chegada, de tristeza, mas milhões incorporaram-se ao Brasil. E esses negros, não podendo falar um com o outro, vê esse desafio como é tremendo. Porque vinham de povos diferentes. Então o único modo de um negro falar com o outro era aprender a língua do capataz, que nunca quis ensinar, nunca houve curso lá para ensinar português. Milagrosamente, genialmente, esses negros aprenderam a falar português. Quem difundiu o português foi o negro que se concentrou na área da costa de produção de açúcar e na área de produção de ouro. Mas presta atenção, com os negros escravos vinham as molecas de 12 anos, bonitinhas. Uma moleca daquela custava o preço de 2 ou 3 escravos de trabalho. E os donos de escravos queriam muito comprar. E os capatazes também. Comprar uma moleca para sacanagem. Mas essas molecas pariram filhos. E quem era o filho? Era como o filho da Índia. Ele não era africano, visivelmente. Ele não era índio. Quem era ele? Ele também era um Zé Ninguém, procurando o que ele era, procurando saber o que ele era. E o que ele era é o que viria a ser.
E eles só encontrariam uma identidade no dia que se definisse o que é o brasileiro. Nestas terras, ricas em ouro e diamante, muitos escravos conseguiram comprar a liberdade e enriquecer. Assim surgiu uma classe intermediária, formada de mulatos e negros libertos, que conseguiam melhorar de vida e se dedicar às atividades de ourives, carpinteiros, ferreiros e artistas. Ouro Preto viu florescer a mais alta expressão da civilização brasileira. Na música, na poesia e na arquitetura, o mineiro deixou sua marca. Entre eles, um brasileiro, um mulato de grande talento, que traduziu na pedra tosca a sofisticação do barroco europeu. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A riqueza com que as igrejas foram construídas no período do ouro deixa transparecer a importância da religião católica na vida da colônia. Todos iam à missa, brancos, negros libertos, mulatos e escravos. Mas cada um frequentava sua própria igreja, decorada ao seu modo. Nos detalhes da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o catolicismo é temperado com os símbolos religiosos africanos. A mineração de ouro e diamante alterou profundamente o aspecto rural e desarticulado do país. Até então, os brasileiros viviam isolados uns dos outros, devido às grandes distâncias. Mas a rede de intercâmbio comercial, que começava a se formar entre as capitanias, daria uma base econômica à unidade nacional. O sertão nordestino, que vivia da criação do gado, fornecia a carne e o couro. A sede do governo foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, devido à proximidade das minas. E o Rio Grande do Sul acabou sendo incorporado ao país através do comércio de mulas. Esse país toma conta de si, sabe de si pela primeira vez, num movimento fantástico. Foi em Confidência Mineira. O movimento idealizado por uma elite intelectual previa uma nova organização da sociedade. Entre os planos dos Inconfidentes estavam a criação de universidades e indústrias e a libertação dos escravos. A inspiração maior vinha dos ideais da Revolução Francesa e de um novo país na América do Norte, os Estados Unidos. Uma denúncia acabou levando à forca um dos líderes do movimento, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas Tiradentes foi esse herói nacional fantástico. Um homem sábio, engenheiro, que fez o serviço de águas do Rio de Janeiro, encanamento de águas, que fez o planejamento dos postos do Rio de Janeiro, e que conspirou na Europa, em Portugal, e conspirou com os norte-americanos também. Era um intelectual que lia, conhecia a Constituição norte-americana, que queria fazer uma república, sabendo o que tinha que fazer, que era respeitado pelos magistrados, pelos coronéis militares, pelos poetas, por todo aquele grupo atípico que pensou em Minas criar uma república brasileira e, portanto, em criar Brasil. E criar, dando Brasil, criar brasileiros, dando dignidade. Mas os portugueses abafaram isso tão bem que continuou soterrada a ideia de liberdade e de autonomia do Brasil. 30 anos depois da rebelião dos Inconfidentes,
o Brasil se tornava um império autônomo. Mas levaria quase 100 anos para extinguir o trabalho escravo em seu território. Durante 300 anos, o país usou cerca de 12 milhões de negros como principal força de trabalho em seu processo de formação. Trazidos do Sudão, da Costa do Marfim, da Nigéria, de Angola e de Moçambique, essa gente marcaria com sua cor e com sua força a fisionomia e a cultura brasileiras. E ao final do período colonial, era uma das maiores populações negras do mundo moderno. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Como descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre marcados pelo exercício da brutalidade sobre aqueles homens, mulheres e crianças. Esta é a mais terrível de nossas heranças. São Paulo, a terceira cidade do mundo. Uma megalópole com 12 milhões de habitantes. Esta cidade, fundada em 1554, é hoje o espelho do Brasil. Olhando com atenção seus bairros e sua gente, é possível perceber todas as contradições do país. O Brasil rico, moderno, que chega às vésperas do século XXI como a oitava economia do planeta. Mas também o Brasil que não acompanhou o progresso. O país que ainda luta por melhores condições de vida. As grandes capitais são um retrato do crescimento desordenado das cidades brasileiras no século XX. Para se ter uma ideia, entre 1920 e 1960, a população urbana cresceu 10 vezes. Hoje, quase 70% dos brasileiros moram em cidades. As maiores transformações foram sentidas nos centros urbanos, mas elas são reflexos do que ocorreu no campo. Em toda a história brasileira, as mudanças de regime pouco afetaram a ordem social. Durante o período colonial e depois no Império e na República, o poder na zona rural sempre foi baseado no monopólio da terra e na monocultura. Aqui nenhuma terra foi reservada para o povo que ia formando o Brasil. Enquanto que nos Estados Unidos fizeram com Goiás, o Mato Grosso deles, o oeste deles, aquela gente ia para lá, porque a posse, a presença lá, fazendo uma roça, uma casa, dava direito a marcar uma fazenda de 30 hectares. Aqui nunca deu direito. Por quê? O pequeno grupo monopolizou a terra, obrigou o povo pobre a sair das fazendas que eles não dividiam, expulsavam. Não é que usem a terra, eles não usam 10% da terra que existe, mas expulsavam. E essa gente viveu a vida miserável na cidade. Em 1850, as regras de acesso à propriedade rural mudaram. A simples ocupação e cultivo já não bastavam para garantir a posse. O registro obrigatório acabou expulsando da terra os menos favorecidos. São Paulo está recheado
na sua periferia, de gente entregue uma pobreza total. É de perguntar, como tão poucos latifundiários puderam fazer a infelicidade de tantos milhões de brasileiros que estão mesmo em São Paulo, mas no Rio, Recife, na Bahia, no Rio de Janeiro, por toda parte. Nenhum município estava em condições de absorver o êxodo rural num ritmo tão intenso. Mas nem sempre foi assim. O país cresceu e se desenvolveu a partir de uma economia de base agrícola, voltada para abastecer o mercado europeu. A maioria da população concentrava-se na zona rural. As cidades e vilas funcionavam como entrepostos comerciais, onde o povo vivia da prestação de serviços aos fazendeiros. Recife enriqueceu com os holandeses e com o açúcar. Na Amazônia, Belém e Manaus se desenvolveriam como portos de exportação dos recursos naturais extraídos da floresta. Somente nas regiões mineradoras é que se implantou uma rede urbana independente da produção agrícola. O Rio de Janeiro cresceu como porto de escoamento do ouro. Mas foi em 1808 que a cidade tornou-se o principal núcleo urbano do país, com o desembarque do rei de Portugal, Dom João VI, e de sua corte. Um sabido, esse Dom João VI descreve como um bestão que andava numa carroça comendo frango com a mão e jogando os ossos pelos lados. Ele é descrito popularmente como um besta, não é nada de besta. Enquanto que os reis da Espanha ficaram querendo pedir perdão a Napoleão para continuar mandando, ele viu que o bom era o Brasil, não era Portugal. Largou aquela velharia lá e veio para cá, abriu os portos e começou a organizar o país. Trouxe para cá 18 mil pessoas. Essa transladação é imensa. Ele trouxe para cá toda uma classe dominante já feita. Muitos deles com curso universitário feito em Coimbra. Muito mais que os brasileiros que tinham estudado em Coimbra. E essa gente que organiza o país. A luta mais árdua do negro africano e de seus descendentes brasileiros foi, e ainda é, a conquista de um lugar e de um papel de participante legítimo na sociedade nacional. O Brasil só se tornou uma nação, no sentido moderno da palavra, com a abolição da escravatura, que concedeu aos negros, ao menos no papel, a igualdade civil. Emancipados, mas sem a terra que cultivaram por quase 4 séculos, os antigos escravos abandonaram as fazendas. E logo descobriram que não podiam ficar em nenhum lugar. A terra tinha dono, e saindo de uma fazenda, fatalmente caíam em outra, de onde eram expulsos. Houve quem tivesse melhor sorte. É o caso desta comunidade negra, situada no litoral fluminense. Aqui todos descendem da mesma família. São netos, bisnetos e tataranetos de 3 mulheres escravas. Como o Sr. Valentim. Ele nasceu na comunidade, casou-se e teve 9 filhos, que também moram nas redondezas. Nos dias de festa, todos aparecem para dar um abraço no patriarca da família. Hoje estas terras se valorizaram. E a família, ameaçada de perder tudo, tenta provar que tem direito a permanecer onde nasceu. Eu sempre falo isso, se desse um lote aqui de graça para uma pessoa que morava na cidade, qualquer outra cidade, ele não aceitava, porque era um lugar difícil, né? Como é que o cara nunca fez uma horta no lugar, tá? Nunca plantou sequer um pé de flor e depois vai colocar até em juízo que ele é dono daquela terra, tá? Que ninguém pode aprovar isso. A escritura é muito fácil de fazer. Essa terra aqui, como eu já falei, é terra hereditária. Terra que vem
de lá de trás, né? Do tempo da escravidão. Eu vim para cá com idade de mais ou menos assim, 7 anos. Eu vim para cá, gostei muito aqui, o povo foi muito bom, sabe? O pessoal escuro, mas eu senti em mim a mais negra, porque da maneira que eles me colheram, né? E ele gostou de mim, eu gostei dele, nós casamos, né? A minha parte da minha família não queria, mas a parte da família dele fazia muito gosto, né? Eu acabei casando, né, com ele. E graças a Deus nós vivemos até hoje e tem fé em Deus de a nossa vida para frente. Porque Deus é que braça o mundo, né? Que tudo é filho dele, né? Então não tem gordo, nem magro, não tem cor, não tem raça, tudo é dele, né? A maior parte dos escravos concentrou-se na periferia das cidades, nos bairros africanos. Ali eles criaram uma cultura própria, feita de retalhos do que o africano guardou nos longos anos da escravidão. O negro guardou, sobretudo, sua espiritualidade, sua religiosidade, seu sentido musical. É nessas áreas que ele dá grandes contribuições e ajuda o brasileiro a ser um povo singular. Por exemplo, a cultura do Rio de Janeiro, a beleza do carnaval carioca, que é uma criação negra. É a maior festa da terra, a beleza de Iemanjá, uma mãe de Deus que faz o amor. Você não vai lá pedir remédio para o AIDS ou para o câncer, você vai pedir que o marido não bata tanto, não seja tão filho daquilo, não é? Pedir um amante gostoso. Isso é uma coisa fantástica. Um povo que é capaz de inventar uma deusa dessa, nunca houve depois da Grécia. Isso são os nossos negros, os nossos mulatos. Por que é que eu canto jongo? É pra trazer saudade. Por que é que eu canto jongo? É pra trazer saudade. É uma tradição muito antiga. Eles não gostavam muito que branco frequentasse jongo, né? Eles gostavam mais dos pretos, moreno bem pardo, bem tostado, né? Hoje dança branco, dança preto, dança moreno, dança qualquer um, mas naquele tempo não era assim, não. Segundo a escola que eu tive com meu pai, que foi da escravidão, né? Então eu tenho um ponto de jongo que eu canto pro jongueiro, eu pergunto pro jongueiro o que é jongo. O jongueiro não sabe responder. O que é jongo? Agora pro jongueiro tirar mesmo o ponto, quer dizer, tirou o ponto, ele precisa responder para mim na cantoria do Roy do Jongo. Dizer, jongo, para quem sabe, é jongo. Para quem não sabe, não é nada. Com areia não se pode demandar. Água com areia não se pode demandar. A água vai embora, a areia fica no lugar. Água com areia não se dá. A água vai embora, a areia fica no lugar. Água com areia não se pode demandar. Água com areia não se pode demandar. A água vai embora, a areia fica no lugar. No final do século XIX, a crise de desemprego que ocorreu na Europa trouxe para o Brasil 7 milhões de imigrantes. Eles vinham para trabalhar nas plantações de café, o principal produto de exportação na época. Acabaram ocupando o lugar dos mestiços e escravos libertos como mão de obra assalariada. Os europeus se fixaram principalmente em São Paulo e no sul do país, onde renovaram toda a vida local e promoveram a industrialização. Esse país já feito, num certo momento, recebe uma invasão branca. Os europeus se haviam convertido, como os brasileiros agora, em excedentes de mão de obra. Mas veja a diferença. Os que foram para a Argentina caíram em cima do povo argentino, Uruguai e Paraguai, que fizeram o país, e que eram 800 mil. E dominaram. E fizeram um povo europeizado, que gosta de pensar que é inglês ou que é milanês. Aqui não.
essa quantidade de gringo cai em cima de 14 milhões de brasileiros. Então são absorvidos por nós. Encontraram um país feito, com séculos de história, com cidades importantes. Deram, é claro, uma grande contribuição e continuam dando. Mas muitos deles não conhecem nada. Então ficam se perguntando, e o índio o que deu? Farinha. E acha que ele deu automóvel. Maria Ronaldo. Fernanda. Anderson. Sidney. Glória. Edivaldo. O Brasil é um povo mestiço, né? Tem o branco, tem o preto, entendeu? A mistura. Eu sou marrom, né? Essa situação de confluência das matrizes índias, negras, europeias, foi descrita algumas vezes como uma democracia racial. Aqui não há nenhuma democracia racial, é muito duro ser negro. Agora, o preconceito nosso é diferente por natureza do preconceito norte-americano. Aqui há um conceito curioso de branquização. O negro, quando vai ficando claro, também a mensagem facilita isso, sobretudo quando vai ficando rico, fica branco. Então, esse conceito de branquização é um conceito bonito. Então, não é democracia racial, mas é branquização. É uma possibilidade que é até preconceituosa, de que o negro é aceito como alguém que vai deixar de ser negro, que vai transar com tantas brancas que acabará clareando os filhos dele. É um preconceito, mas é um preconceito, de certa forma, melhor do que o apartheid, que quer que o negro e que o índio fiquem longe, fiquem distantes, para até respeitá-lo lá longe, mas não quer proximidade com ele. Nós queremos é confluir, nós queremos misturar. Isso é bom, mas isso não pode ser chamado de democracia racial. Os fatos e ideias apresentados por Darcy Ribeiro deixam transparecer o caráter de um homem que dedicou sua vida ao Brasil e aos brasileiros. Os amigos o definem como um homem de muitas vidas. Como antropólogo, Darcy Ribeiro viveu 10 anos entre os índios, com quem aprendeu um profundo respeito à vida. Em várias ocasiões, este mineiro de Montes Claros deixou a antropologia de lado para ser um educador polêmico, que cedeu lugar ao político apaixonado. O senador Darcy Ribeiro participou ativamente da política brasileira. Foi ministro no governo de João Goulart, teve seus direitos políticos cassados e viveu 12 anos no exílio. De volta ao país, ajudou a criar o Partido Democrático Trabalhista ao lado de Leonel Brizola. O autor de O Povo Brasileiro faz questão de dizer que é homem de fé e de partido. E por isso avisa: não procurem em sua obra análises isentas. Para Darcy Ribeiro, a estrutura social brasileira pouco mudou desde 1500. O país é fruto de uma mentalidade colonial que se fundamenta na conivência de uma classe dominante com o atraso da maioria. Na sociedade colonial, o povo existia para a prosperidade de uma minoria interna e dos verdadeiros proprietários que estavam em Portugal. Hoje, às vésperas do final do século XX, o Brasil detém o triste título de ser o pior país do mundo em distribuição de renda. A separação entre classes ricas e pobres é quase tão grande quanto as que existem entre povos diferentes. Nesse sistema, a prosperidade não é repartida. O povo não pode existir para si e não é dono de seu destino. Dos escravos aos assalariados de hoje, o Brasil se fez como um moinho de gastar gente. A distância social mais espantosa do Brasil é a que separa e opõe pobres e ricos. A ela se soma a discriminação que pesa sobre índios, mulatos e negros. É muito duro para um negro fazer carreira no Brasil. Eles são a parcela maior da camada mais pobre, que está lá no fundo do fundo. E a camada sobre a qual pesa mais o analfabetismo, a criminalidade, a enfermidade. E é claro que precisam de uma compensação que nunca tiveram. Eles fizeram esse país, eles construíram esse país inteiro. E sempre foi tratado como se fosse um carvão que você joga na fornalha e quando precisa de mais, compra outro. A atitude do brasileiro
para com o negro, e por extensão para com o mulato, e por extensão para com o pobre, a atitude é muito bruta. Sobretudo os branquinhos de merda têm uma atitude assim, muito frequentemente, de profundo preconceito e de nenhum respeito por essa gente, que é a gente que fez o Brasil. Não sair da batalha. Ser brasileiro é ser artista. É um pouquinho de sonho, né? É sofrer no paraíso. Tenho 40 anos, né? E eu ainda não sei o que é ser brasileira. O que o brasileiro mais gosta? Samba e homem bonito. De ter fé. Gosto de trabalhar. Nosso país vai bem? Não dá nem pra sorrir, né? Mas a gente tá sempre alegre lutando. É ter muita personalidade. Acho que a gente é a raça humana, entendeu? O Brasil se fez pelo esforço de nossos antepassados, de uma gente que sempre lutou para superar o atraso e que nunca abandonou a esperança de viver dias melhores. O povo brasileiro, apesar das diferenças regionais, se sente e se comporta como uma só gente, de uma mesma etnia. Uma mesma cultura engloba todos os brasileiros. Fala-se em todo o país uma mesma língua, colorida pelos sotaques de cada região. Mais do que uma simples etnia, o Brasil é um povo-nação, assentado num território próprio, para nele viver seu destino. Mas essa gente nossa, feita de carne de índios, alma de índios, de negros, de mulatos, fundou esse país. Esse paizão formidável, invejável, a faixa maior de terra fértil do mundo, bombardeada pelo sol, pela energia do sol. É uma área imensa, preparada para lavouras imensas, produtoras de tudo, inclusive, principalmente, de energia. A Amazônia devia ser um país que é tão diferente. O Nordeste, até a Bahia, é outro país, que é muito diferente. A Paulistânia, com Minas Gerais junto, que ela fez, é outra gente. O Sul é outra gente. E esse povão é que está aí, pronto, para se assumir como um povo em si e como um povo diferente, como um gênero humano novo dentro da terra, que as pessoas virão ver, olharão com respeito, porque nós não somos cópia de ninguém, nós não somos reprodução de porcaria nenhuma, nós somos nós, um gênero próprio, humano. E esse livro que eu escrevi aprendendo essas coisas, me convencendo delas e emocionando com elas. E li tudo que se escreveu sobre o Brasil. Então eu estava preparado para fazer esse livro, Os Brasileiros, e gosto dele. Tenho um orgulho no fundo do peito de ter dado ao Brasil esse livro. Era o melhor que eu podia dar. Gosto muito disso.